Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos continuar a correção da prova do IFPE 2025 do técnico integrado. Então se liga aí nessa questão de número 17. Então ele fala mais ou menos assim: um engenheiro foi contratado para revitalizar uma área importante na cidade de Recife, incluindo a reestruturação de uma torre com problemas estruturais. Para tornar a decisão precisa no projeto, ele precisa estimar uma altura da torre. Então aqui ele já está falando mais ou menos o que ele quer. Então, ele quer estimar a altura dessa torre, certo? Esse aqui é o comando da questão. Aí ele fala o seguinte: para isso, o engenheiro que tem 1,80 m de altura posiciona-se a uma distância de 24 metros da base da torre. Então, pessoal, se liga aqui. Alinhando-se com o final da sombra projetada por ela. Nesse ponto, ele observa que sua própria sombra possui 1,35 metros de comprimento. Com base nessas informações, a altura aproximada da torre, estimada pelo engenheiro, é de quanto? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um esboço da torre. Então vamos supor que aqui seja a torre. E ele vai se posicionar a uma distância de 24 metros da base da torre. Então, da base da torre até onde ele vai estar, vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui, 24 metros. Então, ele vai se posicionar aqui, ó. Pronto. Se posicionando a 24 metros da base da torre, alinhando-se com o final da sombra. Então, observe que a sombra desse determinado prédio, né? Ele vai estar alinhado justamente com ela. Então vamos supor que a sombra dela fosse mais ou menos assim, ó. Então essa parte que eu estou pintando aqui de azul claro, então essa aqui é a sombra, certo? Ele vai estar alinhado justamente na sombra. Beleza. A projeção, vamos supor que aqui em cima tivesse um sol aqui. Esse rapazinho, ele também vai gerar uma sombra, certo? Ó, então vamos colocar aqui uma sombra. E essa sombra do rapaz, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou pintar aqui de... Pronto. Então eu vou ter a sombra do prédio e a sombra do rapaz. Beleza. O que eu consigo perceber já aqui? Isso aqui vai ser semelhança de triângulo. Então ele fala mais ou menos assim, ó. Então vamos colocar os dados agora. Para isso, o engenheiro 1,8 de altura posiciona-se a uma distância de 24 metros da base da torre. Então a base da torre até onde ele está, ó, tem 24 metros. Alinhando-se ao final da sombra projetada por ela. Ok. Nesse ponto, ele observa que sua própria sombra possui 1,35 metros de comprimento. Então a sombra do rapaz, ó, 1,35 metros. Com base nessas informações, a altura aproximada da torre é de quanto? Então nós queremos saber a altura dessa torre. Então aqui a gente vai utilizar a ideia de semelhança de triângulo. Então você vai fazer assim, ó. Esse triângulo retângulo formado pelo prédio, pela sombra do prédio e a altura dele, ele vai ser dado mais ou menos assim, ó. E a sombra do rapaz, que tem 1,35 e ele tem 1,8, vai ser equivalente a quanto? A altura do prédio. Então aqui a gente vai montar uma razão de semelhança. Então a altura do prédio vai estar para a altura do rapaz. Assim como uma outra razão com a sombra do prédio, que é a distância que ele vai estar da base até onde ele ficou localizado, né? Então é de 24 metros, para a sombra que foi gerada dele, 1,35. Pronto. A partir daqui a gente vai resolver fazendo a multiplicação cruzada. Então H eu vou multiplicar por 1,35. Então vai ficar H vezes 1,35. E 24 eu vou multiplicar por 1,8. Vai ser igual a 43,2. Pronto. Para a gente finalizar isso aqui, ó, eu vou dividir todo mundo por 1,35. Com outras palavras, eu vou pegar o 1,35 e vou passar para o segundo membro dividindo 43,2. Então vai ficar 43,2 dividido por 1,35. A altura do prédio passa a ser quanto? 32
Lembrando que a unidade que a gente está trabalhando, ó, é a unidade de metro. Então a alternativa correta vai ser qual? Então vamos voltar aqui, ó. Letra E de elegante. Beleza? Então, professor, qual é o conteúdo abordado aqui nessa questão? Semelhança entre triângulo. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. E aqui ao final do vídeo eu vou deixar um card com algumas questões que já foram resolvidas desse processo seletivo do IFPE. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!